Somos todos muito bem-vindos aqui, retornando aos poucos à nossa rotina de estarmos juntos em comunhão, lendo, aprendendo a palavra do Senhor. Bom dia aos que estão em casa e não puderam vir. Venha hoje à noite, se você não pôde vir de manhã, venha hoje à noite para compartilhar desses momentos preciosos de comunhão que a gente tem na casa do Senhor com os nossos irmãos. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Isto dito, gostaria de compartilhar com os amados um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao 16. Gênesis 16, do 1 ao 16. Eu farei a leitura para que todos aqui acompanhem, os que estão nos ouvindo e nos vendo também pela internet, possa acompanhar a leitura da Escritura Sagrada. Diz assim o texto: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, concordou. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que me vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos que nessa manhã o Senhor nos abençoe com a iluminação do Teu Santo Espírito, nos dando entendimento, nos dando compreensão, e nos dando uma aplicação pessoal dessa palavra para as nossas vidas. Que o Senhor mesmo fale comigo, fale com cada irmão aqui, com cada irmão que está em casa, nos ouvindo, nos capacite a compreender e a entender as Tuas verdades e fazer elas se transformarem em realidades na nossa vida. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Então, uma história bem conhecida aqui, que a gente pode tirar inúmeras lições dela,
Eu gostaria de tirar 4 lições dela ao final do estudo. E o curioso é que a gente está falando aqui do pai da fé, né? Os personagens envolvidos aqui, Abrão, Sarai e Agar. Ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Depois, num próximo encontro, no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara. Isso tinha um impacto muito grande na vida dessas pessoas, porque o nome era algo realmente de identificação da pessoa. Então, o nome era muito apropriado, e Deus, por diversas vezes, mudava o nome de alguns personagens bíblicos, como foi também o caso de Jacó, que era o enganador, e depois passou a se chamar Israel. De Saulo, que era o perseguidor, e depois se tornou o apóstolo Paulo. Então, isso é muito comum na Bíblia. Essa mudança de nome implica também uma mudança interior na vida dessas pessoas. Fechando esse parêntese aqui, o contexto dessa passagem que nós lemos aqui, já havia cerca de 10 anos, né, que nosso Deus havia chamado Abrão, e ele saiu lá da terra de Ur, da sua parentela, da sua zona de conforto, do seu local de habitação, do meio da sua família, e ele ouviu pessoalmente o chamado de Deus. E ele então juntou uma turma ali, mais o servo Eliezer, já havia casado com Sarai, e eles então caminham estrada fora até o lugar onde Deus havia prometido para eles. Essa aqui é a primeira promessa do povo de Deus em direção à terra prometida. Depois a gente tem aquele período da escravidão no Egito. Esse povo então caminha de volta para Canaã. E agora nós, os gentios, o Israel do Senhor, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, caminhamos também rumo a Canaã, agora celestial. Entendem como a Bíblia aponta os diversos caminhos de uma terra prometida e nos informa que somos forasteiros e peregrinos aqui? Naquela época, essas pessoas ainda não ouviam falar de Cristo, mas já tinham a fé que poderia salvá-las. A gente percebe muito que o Velho Testamento é baseado em simbologia, em rituais, que as pessoas faziam para demonstrar a sua fé, não para que isso alcançasse, através desses atos, salvação. Abraão, ou Abrão aqui no caso, era considerado, e foi considerado na Bíblia, o pai da fé, porque ele ouviu o chamado de Deus, e ele, por fé, caminhou nessa jornada aí até uma terra que não era dele, era uma terra que já havia habitantes lá, moradores, cidades, reis, e passou por diversos entreveros ou perrengues, né, no meio dessa jornada aí, até chegar a Canaã. E um desses episódios é o que narra aqui o capítulo 16, numa curiosa estratégia da família, ou particularmente da esposa, uma esposa, diga-se de passagem, extremamente formosa. A gente já viu outros relatos anteriores aqui que, quando eles chegaram à terra do Egito, quando havia fome onde eles estavam, eles foram então para o Egito, porque era uma região muito próspera, sempre foi naquela época do Antigo Testamento. E Abraão continua com a sua caravana e vai até o Egito, pouco tempo antes disso aqui, e o rei tinha esse hábito, né, de, achou a mulher bonita? Não, vem para mim, né, vou te levar para o meu harém, Quênia. Já imaginou, Éder? O Éder ficaria na mão, né? E qualquer uma de vocês aqui poderia ser escolhida. Mas Sara, a Bíblia diz que era uma mulher extremamente formosa, e deve ter sido até mais do que os seus 86 anos ou 90 anos, porque outro rei depois, Abimeleque, também cobiça Sara, ou mulher bonita, né, que deveria ser. A gente pensa numa senhora aqui de 80, 90 anos, né, não sei se tem alguma aqui, mas já dos cabelinhos brancos, né, dona Hilda?
a pele já flácida, né? A gravidade não ajuda as coisas, mas Sara era formosa, ao ponto do rei tomá-la para levar consigo, para ser uma das esposas dela. E todos os reis que fizeram isso se deram mal, né? Porque Sara estava incluída numa promessa familiar. Mas nem por isso ela não fez algo errado, que a gente precisa entender aqui no texto e perceber que muitas vezes a gente quer ajudar Deus a realizar os planos dele. Vocês entenderam como é que foi o episódio aqui de Sarai e Agar? Sara era estéril. Mas como é que pode isso, né? Eu sou estéril, Deus tinha falado para o meu marido Abrão que ele seria pai de muitas nações. Não deve ser de mim. Isso eu creio que é uma indicação de que Deus quer que eu ajude ele de alguma forma a resolver essa situação. Deus não é tão soberano assim, Deus não é tão onipotente assim para me dar um filho. Já em ditosa velhice, por volta dos 90 anos aí, será que eu vou ter um filho? As regras já cessaram, a menopausa chegou, e biologicamente as mulheres sabem que isso invalida qualquer tentativa de uma gravidez. Nos nossos dias, isso ocorre com muito mais antecedência, né? Mulheres com 40, com menos de 50 anos já entram no período da menopausa. Ali, então, acaba a possibilidade humana e biológica de ter filhos. Sara e todo aquele pessoal ali tinha um vigor diferente. A gente percebe que eles demoravam mais tempo a viver, eles trabalhavam mais tempo. Há poucos anos atrás aqui, Abraão participa de uma guerra, né? Um senhor aí mais velho que seu Ferreirinha, lutando de espada e ganhando uma guerra. O vigor físico era diferente naquela época, mas nem por isso invalida a soberania de Deus nesse ato aqui. Mas Sarai, assim como depois sua nora, Rebeca, né, lança de alguma estratagema, de uma estratégia familiar para ajudar Deus a realizar seus planos. Rebeca, no caso, foi no caso de Esaú e Jacó, que vocês também se lembram disso aí. Mas, especificamente aqui, Sarai, então, propõe a Abrão uma esposa secundária. Vamos explicar um pouco sobre isso aqui. A esposa secundária era um costume oriental, até já narrado no Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros códigos, ou, vamos dizer assim, uma das primeiras leis formuladas na época de Abrão, aqui, cerca de 1800 anos antes de Cristo, foi formulado esse Código de Hammurabi por um rei lá da Mesopotâmia. Ele, então, colocou várias leis ali, e uma dessas era que o marido podia ter uma esposa secundária, claro, com o consentimento da primeira esposa. E provavelmente isso era algo comum naquela época. Não correto, mas comum. Entendem o que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente lança a mão de uma estratégia ou de um pressuposto cultural da nossa sociedade, e falo isso hoje mesmo, no século XXI, né? A gente lança a mão de instrumentos culturais para validar coisas que queremos fazer, independente disso estar ou não conforme a vontade do nosso Deus. Sara, na sua época, também fez isso. E baseada nessa lei e também no costume do Oriente, ela então propõe aqui, nos versos iniciais que a gente leu, essa questão. Ela diz: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Verso 2. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela a minha casa. Essa é a proposta dela para Abrão. O casal toma, então, o cumprimento da promessa em suas mãos, mas se esquecem das consequências do pecado. A poligamia nunca foi abençoada, nunca foi validada por Deus. Ela pode ter sido tolerada, mas nunca deixou de ser pecado. E quantas outras coisas que a gente pode trazer hoje para os nossos dias e pensar, né? Tantas coisas da nossa cultura que hoje são naturais e normais, mas que biblicamente não são. E muitas vezes nós lançamos mão
de estratégias e artifícios e planejamos algo baseado na cultura em que nós estamos vivendo. Sara e Abrão cometeram esse erro aqui. A gente vê isso, então, na primeira parte dessa leitura aí, dos versos 1 a 4. Sarai não dava filhos. 10 anos depois do chamado de Ur, aos 75 anos, provavelmente já na menopausa, Deus esperava o quê de Abrão e da sua esposa Sara? Essa fé e a expectativa de confiar na ação miraculosa de Deus. Era isso que ele esperava, tanto que ele se apresentou diante de Abrão por uma vez, por duas vezes. Há pouco tempo ele havia feito aquela questão do sacrifício, validando mais uma vez a promessa de descendência enorme, validando mais uma vez a promessa de que dele procederiam muitas nações. E a gente percebe aqui uma analogia com Gênesis 3. O que Gênesis 3 fala? Não é sobre a queda de Adão e Eva lá no jardim? E Eva, vendo o fruto, tomou e deu a Adão. E aqui, Sarai, vendo sua serva, tomou e deu a seu marido, Abrão. O mesmo princípio gerador e originador do pecado original, o pecado inicial aí, que a gente tanto vê na Bíblia mencionado, a gente pode fazer a mesma analogia aqui. Sara toma a sua serva e dá ao seu marido. Não vai ter problema. Deus prometeu uma descendência, então você concebe com a minha serva. Que proposta, Que proposta indecente, Que proposta desastrosa. Tentou ajudar Deus a realizar seus planos. Deus está demorando muito. Já tem 10 anos que eu saí de Ur. Deus sempre fala nisso, mas deve vir de Abrão, mas não de mim, porque eu sou estéril. Então, isso indica que vai ser de outra pessoa. Eu vou ajudar Deus a realizar seus planos. E quantas vezes temos consequências tão tristes, tão desastrosas, temos resultados tão negativos quando a gente toma a vontade de realização de Deus, dos seus planos, em minhas mãos. Eu sobreponho a minha vontade à vontade de Deus e faço, e tomo. Sarai, então, fez isso aqui, e ela não imaginava quais as consequências que teria. Mas antes do nascimento desse filho, tão esperado por Abrão e também por ela, outra questão do código de Hammurabi aqui é que quando a esposa principal permitia ter olha para cá, a esposa principal permitia ter uma esposa secundária, o filho que nascesse da esposa secundária seria um filho dela. Mas parece que isso não ficou muito claro para Agar, Agar, antes mesmo de parir o menino, já começou a se sentir muito especial. Eu sou agora a segunda esposa de Abrão, o patriarca, o chefe da caravana, o maioral aqui. E ela então começou a desprezar a sua senhora. Desprezar a sua senhora. O desprezo de Agar aí está mencionado dos versos 4 a 6, e a gente percebe que isso incomodou muito Sara. Incomodou tanto ela, que a primeira consequência agora veio uma briga do casal. O casal se desentende aqui. E voltamos àquela velha história de Adão e Eva com o jogo da culpa. Não, Senhor, não fui eu. Foi a mulher que me deu o fruto que não era para comer. E Eva diz, não, Senhor, mas foi a serpente que me falou. A serpente não tinha como acusar mais ninguém. Mas esse é o ciclo do jogo de culpa do pecado, que a gente percebe também aqui em Gênesis 16, nesse episódio de Sarai e Agar. O casal começa a se desentender, e Sara agora então pede ajuda aqui, já joga a culpa também na pessoa de Abrão. Olha aí no verso 5.
Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, que engravidou, desprezou-me. Julgue o Senhor agora entre mim e ti. E olha aí, ainda coloca Deus no meio dessa conversa absurda. Já estava errado quando ela fez a proposta, e agora então queria que Deus fosse o juiz nesse caso, do desprezo. A gente percebe então uma primeira consequência do ato aqui errado, dessa estratégia de querer tomar os planos de Deus em suas mãos, quando somos movidos pela carne e não pelo Espírito. Ismael foi um filho da carne. Deus havia prometido que da descendência dele, do filho de Abraão, faria uma grande nação, mas não do filho da carne, mas daquele filho escolhido por Deus, que é o filho do Espírito, que viria de uma ação miraculosa. Deus quer nos provar, amados, com ações grandiosas nas nossas vidas, ações que transcendem o humano e o carnal. Quando eu tento resolver alguma questão fora da dependência de Deus, é isso que acontece. Essa é uma primeira lição que a gente pode tirar. Quando eu tento resolver minhas questões a partir do meu olhar humano, carnal, e me distancio da vontade de Deus, espiritual, maior, soberana e até mesmo sobrenatural, eu me dou mal. As consequências já são desastrosas antes do menino nascer. Ora, a serva e os servos, em geral, tinham uma relação de dependência dos seus senhores. Não era o mesmo que escravo, né? Escravo, além de depender, era privado da sua liberdade. Os servos que a Bíblia menciona, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eram pessoas que se achegavam a determinadas famílias porque dependiam financeiramente e materialmente daquele senhor. Era semelhante ao feudo na época medieval, né? Que a gente tinha um grande senhor de terra e ele chamava alguns colonos e eles beneficiavam a terra e trabalhavam para ele ali, e ele não tinha que pagá-los financeiramente, monetariamente, como a gente tem hoje a figura do empregado ou do trabalhador informal que seja. Isso não existia na época, mas o servo tinha uma relação de dependência do seu senhor. Não era um escravo, mas ele morava ali, estava junto, comia da comida do seu senhor e trabalhava ali para sustentar a si mesmo e a família que ele poderia criar junto dessa comunidade. Esse era o papel de Agar. Mas nesse momento aqui, parece que ela se orgulha tanto de ter esse filho do patriarca Abrão, que começa a desprezar a sua senhora. Depois dessa situação, Abrão comete um erro aqui que muitos homens também cometem. Abrão foge da sua responsabilidade paterna e da sua responsabilidade de homem da casa. Sara pede para ele: o que eu faço com Agar? E Abrão fala: faz o que você quiser, ela é sua serva. Será que estava certo isso? Falar isso para o chefe da caravana, ou melhor, falar isso para a mulher que estava indignada com a sua serva. É a mesma coisa Sara chega lá com sangue nos olhos, né, com a faca nos dentes. Abrão, o que eu faço? Faz o que você quiser. A mulher tira a faca então e parte para cima. Foi o que Sara fez aqui com Agar. Ela então começa a humilhar Agar de tal forma que Agar se sente pressionada e foge. Sai, barriguda, ela sai sem destino. Ela foge da proteção, da dependência, do cuidado. Ela sai da presença de Sara porque ela começou a ser muito afligida e perturbada por Sarai. E essa humilhação a leva então a fugir da presença dessa família. Agar foge, deixando a família da promessa e também a presença de Deus naquela família ali. Uma das coisas que eu queria comentar aqui, fora do texto, mas dentro, é claro, do mesmo assunto, o tempo do Senhor para cumprir os planos dele
Nós sempre queremos adiantar isso, mas podemos colher resultados muito tristes. Você já orou por algumas coisas, ou alguma coisa específica que ela não aconteceu ainda? Já? Eu creio que sim. Todos nós, às vezes, passamos anos orando por algo, anos a fio. Sara aqui já tinha mais de 10 anos que ela estava orando por esse filho. Tinha a promessa, não tinha o filho. Tem alguma coisa errada. Os planos de Deus vão acontecer na hora que Ele quer, não na hora que eu quero. A gente tem uma tendência muito humana e carnal de querer ver as coisas antes. Já saber da história lá no final. O que é que vai acontecer? Será que isso vai ser da vontade de Deus mesmo? E nós nos esquecemos que Jesus mesmo falou que basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos passar apenas uma página das nossas vidas por dia e não querer ler o final do romance, como muitas vezes a gente faz quando pega um livro. A gente pega um livro lá, o livro é muito bom. Muitos têm a curiosidade de ir lá para a última página e ver qual que é o resultado. Queremos fazer isso com Deus. Queremos que Ele nos mostre os planos dEle na hora que a gente quer, não na hora dEle, no tempo dEle. Isso é conflituoso, isso é angustiante. Eu sei disso, você também que está orando há muito tempo sabe. Mas espere, porque as consequências estão aqui. Nesse texto que a gente leu, ocorreu aí há cerca de 1.700 anos antes de Cristo. Você joga mais 2.000 e poucos anos, então há mais de 3.700 anos isso aconteceu. Vocês acham que mudou alguma coisa na vontade de Deus, nos planos de Deus? Não. Porque uma das características de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não vai mudar os planos dele por minha causa, por causa do meu sofrimento, da minha angústia carnal que quer resolver as coisas agora. E vivemos um mundo muito desse imediatismo. A gente quer as coisas na hora, a gente quer algo delivery, principalmente agora, na pandemia. Quase de tudo você pede pela internet. Ontem, quem não pôde sair para ir no jantar dos namorados, pediu. Talvez esperou várias horas aí, porque os pedidos estavam acelerados. Tudo delivery. E a gente traz essa cultura para dentro da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. A gente quer algo rápido, delivery. E se não me entregar dentro do prazo, eu dou 1 estrelinha só, e ainda comento ainda, não é? Se você pudesse fazer isso com Deus, talvez você faria. Eu estou falando que faria porque Sara e Abrão fizeram. Eu não sou melhor do que eles, nem pior. Somos um povo acostumado com o imediatismo e trazemos isso para a nossa relação com Deus. Isso traz consequências extremamente infelizes e desastrosas. Aquele menino nasceu, Ismael, nasceu. A gente vê aqui que ele nasceu depois de um tempo. Gerou ali 9 meses, nasceu o menino. Deus permitiu. Vamos agora então ver as consequências do ato. Começou pela briga do casal, a humilhação de Sara, a inversão dos papéis, serva e senhora. Agar foge para o deserto. Agora então Deus tem misericórdia de Agar e vai ao encontro dela. Aqui fala que o anjo do Senhor procurou Agar. O anjo do Senhor procurou Agar nessa fuga dela. E ele encontra ela perto de um poço. E os estudiosos não afirmam, mas a gente pode inferir que é uma teofania do próprio Deus aqui. Quando a Bíblia é o primeiro lugar onde ela menciona o termo anjo do Senhor, que é a presença ou a manifestação do próprio Deus em algo, numa forma humana, que Agar conseguiu ver. Então Deus escuta o clamor dessa mulher, dessa serva Agar, perambulando pelo deserto, grávida, de uma estratégia que não era dela.
ela entrou como barriga de aluguel, mas também ela errou quando ela inverteu os papéis e ela agora foge. E provavelmente, então, ela já conhecia dessa fé de Abrão e clamava enquanto fugia por algum tipo de socorro. E o próprio anjo do Senhor vai até ela e a encontra. E ela ali tem, então, um encontro com o Deus que me vê. Olha aí, os versos 10 a 12. A ordem do anjo é: volte e sujeite-se à sua senhora. Isso quer dizer o quê? Reconheça o seu pecado a partir desse quebrantamento, Agar. Volte e sujeite-se à sua senhora. A promessa à descendência de Agar aqui, nos versos 10 a 12, por causa de Ismael. O nome Ismael quer dizer Deus ouve, o filho do patriarca também. Ismael seria como? Seria como um jumento. Olha só a comparação, hein? Desse menino. Duro, indócil, conflituoso com os irmãos. Não era uma pessoa fácil. Não seria uma pessoa fácil. E não foi. Ele gerou realmente uma grande nação. E essa grande nação, até hoje, está em conflito com seus irmãos judeus. Aqui a gente fala, então, daquele que deu origem ao povo árabe, e que até hoje a gente vê tantas notícias dos árabes e os judeus em conflito constante, juntos, separados por um muro, separados por uma faixa, separados por uma religião, do mesmo pai, de genealogia que eu falo, né? Os ismaelitas têm como pai Abraão. Os judeus têm como pai Abraão. Mas precisa ser pai na fé, não o pai carnal. O apóstolo Paulo fala em Romanos 9 que essa filiação de Deus conosco não é uma filiação que se dá pela genética, mas é uma filiação que se dá pela fé em Cristo Jesus. Essa é a filiação que todos nós precisamos ter para fazer parte do povo escolhido de Deus. Deus aqui é chamado por uma mulher, pela primeira vez na Bíblia aqui, e é um nome que não aparece mais, como Tu és o Deus que me vê. Olha aí o verso 13. Agar então invoca o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que me vê, disse ela. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. E para confirmar isso, Moisés, o escritor de Gênesis, ainda relaciona um poço perto das cidades de Cádiz e Bered. O que tudo isso quer dizer para nós, então, já partindo para uma conclusão aqui? Nos versos 15 e 16, nasce Ismael, Abraão com 86 anos. Abraão deveria pensar que esse seria o seu descendente. Vocês não acham que deveria pensar? Deus tinha prometido, Deus não tinha falado que era de Sara, mas Sara não era mulher dele? Qual que é a lógica natural? Quando casa-se um homem com uma mulher, e Deus promete um filho para aquele casal, vem de outra mulher? Essa é a lógica? Vamos pensar. Mas ela é estéril, você pode me dizer isso. Não tinha como. Para Deus tem. Para Deus tinha como. Foi uma questão aqui de antecipar a vontade de Deus e tentar dar uma ajuda para Deus na realização de seus planos. Foi isso que ocorreu. E é isso que muitas vezes ocorre comigo e com você. Quando Deus tem uma vontade para nós, que nós não sabemos a realização completa dela ainda, mas que ela irá ocorrer. Ela irá ocorrer. Então, Deus havia prometido para Abrão uma descendência, um filho. Abrão era um homem casado com Sarai. O filho viria de quem? Deveria vir de Sarai. Precisou esperar mais um pouco. E precisou esperar aqui mais 13 anos agora. Vejam que já se passaram, então, 23 anos depois desse episódio. Agora, então, Sara vai conceber e dar à luz ao filho da promessa, Isaque. Ismael nasceu? Sim.
foi bom o nascimento dele, isso gerou um conflito aí que já está indo para quase 4.000 anos. Tem consequência. E não é algo que acaba, gente. Esse caso aqui dos ismaelitas não foi algo que acabou. Está até os nossos dias de hoje esse conflito. São pessoas duras, indóceis, que agem e perdem a vida em favor daquilo que elas acreditam. Nós precisamos ter cuidado com essas questões quando a gente tenta ajudar Deus a fazer a sua vontade. 4 lições para concluir o texto que eu quero deixar aqui para os amados. Olha só, de tudo isso que a gente leu aí, que a gente ouviu, falou, a eleição de Deus, a primeira lição, a eleição de Deus é de acordo com a sua vontade soberana. Deus escolhe a quem Ele quer. Em todas as épocas foi assim, em todos os tempos foi assim. E não é pela genética. Os judeus hoje não podem falar que são povo de Deus, porque nasceram no território de Israel. Não podem. E não há essa promessa que muitas igrejas pregam aí, de que os judeus também estão inclusos. Você só está incluso na família de Deus se crê no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Sendo judeu, sendo servo, sendo grego, sendo escravo, sendo cita, sendo livre, qualquer coisa que você for, você só está dentro da família de Deus se você crê no sacrifício substitutivo de Cristo. Essa é a condição de filiação, e não uma questão de nacionalidade ou de genética. Abraão continua sendo o pai da fé de todos aqueles que creram. Por quê? Porque isso foi imputado para ele para a justiça. Na época ele não tinha a Bíblia, ele se mantinha e se sustentava por aquilo que Deus comunicava com ele, pessoalmente. E hoje, muitas vezes, a gente já tem essa revelação toda aqui, o cânon sagrado, 66 livros, preciosidade, revelação exposta e definitiva de Deus, e a gente não usufrui dela. A gente quer escutar outras revelações. Eu tive uma revelação ali, irmãos. O irmão lá falou que eu vou casar com fulana. Quando você escuta isso, você está numa igreja que entende que isso é verdade, sua cabeça começa a girar, como a cabeça de Sara aqui. Começa a girar e você começa... Talvez você nem olhava para aquela moça, ou para aquele rapaz, mas a irmã, o irmão te deu aquele revelamento, né? Vamos dizer assim, não uma revelação, porque revelação já está tudo aqui na Bíblia, ó. Não tem mais. Qualquer coisa que tiver além disso aqui, anátema, maldito. Essa é a palavra que eu tenho para essa circunstância de revelamentos que a gente vê por aí. Quando você então recebe, vamos dizer assim, um revelamento desse, sua cabeça começa a girar. E eu passei por um canal de televisão que tinha um pastor de uma igreja dita evangélica, que o homem ficava andando assim no meio do templo, e ele leu um texto aqui, ele saiu do texto e não voltou mais para esse texto. E o resto foi só revelação. E ele chegava e punha a mão na cabeça, irmã, eu tive aqui um revelamento, você vai conseguir aquele projeto que você quer, e você não vai ter que fazer nada para isso. A pessoa vai perder o negócio dele, ele vai te procurar. Aí a cabeça da pessoa já começa a ficar a mil. O que é? Será que é um caminhão novo, Éder? Será que é uma frota que eu vou ter? E você já começa a se preocupar, e a se inquietar, e a não esperar que Deus faça a vontade dele. Aí você começa a querer ajudar Deus nessa cultura da revelação que não existe fora da Bíblia. Você começa a querer movimentar um plano B, né? Deus está me falando que eu vou ter uma frota ali, então eu vou fazer um financiamento. Eu tenho um caminhão, eu quero comprar outro. Eu tive essa revelação, foi o meu pastor, foi a irmã que falou, então Deus vai fazer. Ora, irmãos, a gente quer saber o fim do romance das nossas vidas. Deus não mostra isso assim. Deus não mostra isso para nós. Cuidado com essas revelações exteriores à palavra de Deus. Segunda lição, a queda e o pecado nos afetou, porém Deus é misericordioso e gracioso,
que vai transformar os efeitos negativos, muitas vezes que a gente colhe com as mãos, em coisas de bem. Deus pode transformar isso, águas amargas em águas doces. É uma segunda lição que a gente tira aqui. Sarai humilhou sua serva, Agar foi para o deserto, e Agar ali tem um encontro pessoal com Deus. Olha só que privilégio. Agar teve um encontro pessoal com o anjo do Senhor. E ela entendeu que aquele Deus é o Deus que me vê. E continua sendo esse Deus que nos vê por dentro. Agar ali teve um encontro gracioso e misericordioso com o nosso Senhor Jesus, com o próprio Deus. Apesar de tudo que ela fez de errado, de ter humilhado a sua senhora, ali foi o momento, então, do quebrantamento de Agar. E ela volta agora e se submete a Sarai, não por muito tempo. Depois começa de novo os conflitos internos, porque isso não era de Deus, ter uma segunda esposa. Depois ela é expulsa com seu filho do acampamento, e Ismael e Sarai então saem da história. E vão constituir a sua descendência, porque Deus havia prometido. Foi algo bom para o povo de Deus? Não foi. Mas teve as consequências. Também teve consequências benéficas. Então, o nosso Deus é aquele que transforma águas amargas em águas doces também. Terceiro ponto, só para fechar aqui, a questão da poligamia, né? Ter outra mulher é pecado, tá? A Bíblia menciona isso diversas vezes aqui. Eu sei que os irmãos sabem disso aqui, mas isso é preciso reforçar. Porque hoje em dia, você não precisa casar para ficar junto, não é? É uma das questões aí que a gente está acostumando com elas. Eu juntei com fulano ali, a gente vai morar um tempo junto. Se der certo, a gente continua. Isso é o casamento? Biblicamente falando? Biblicamente falando, não é. Isso é uma questão cultural, de uma cultura moderna, porém pecaminosa, como era na época de Abraão. Não mudou a questão do pecado dentro do ser humano. Isso não mudou. Então, a poligamia, em qualquer ponto da Bíblia que você ver, ou mesmo da sociedade, continua sendo pecado, mesmo que a nossa cultura diga o contrário. Tantas coisas, né, que a nossa cultura está fazendo o contrário daquilo que a Bíblia diz, e vai só caminhar para o pior. Hoje já é um casamento homoafetivo, está ficando normal. Hoje você não pode quase dizer mais nada, porque é preconceito, é intolerância. Tudo se resume a uma vontade da minoria que engloba toda a maioria e faz com que ela fique refém disso. Na Bíblia fala que o pecado tanto pode ocorrer por um homossexual como por um homem hétero. Os dois pecam, os dois erram. Não há privilégios para um para outro. Não é uma questão de intolerância bíblica, é uma questão de revelação bíblica, de que isso é pecado, de que isso é errado, como a poligamia também. Então a gente precisa se atentar muito para essa questão cultural dos nossos tempos e não ir absorvendo essas informações e fazer com que isso seja normal para nós. Olha, irmão, você está em pecado quando você não se casa com a mulher que você vive. Olha, irmã, você está em pecado quando você está junto de outra mulher como se fosse seu marido. Isso é pecado. Isso não é intolerância. Há uma diferença nessa questão e a gente precisa se atentar para elas dentro da nossa cultura. E a quarta e última lição, não tome decisões precipitadas. Parece que é algo óbvio, né? É óbvio mesmo. A Bíblia tem muita obviedade para nós aqui e a gente passa por cima disso. Não tome decisões precipitadas. Não seja como Sarai. Não seja como Abrão, que caiu também na conversa. Essa serva é bonita, a moça é bonita, né? Então, vai me dar um filho. Eu vou aceitar essa proposta. Não é ruim, não. Não tome decisões precipitadas. Se você está em oração, Deus tem uma promessa para cada um de nós e já conhece toda a nossa vida,
de capa a capa, ele já conhece. Eu não, você não. Mas por não conhecer, vamos viver cada dia como se fosse o último mesmo, porque cada dia tem as suas próprias consequências. Eu não preciso adiantar os erros de uma vida tomando decisões precipitadas agora. A gente não pode discernir a vontade de Deus de uma só vez, como a gente quer fazer muitas vezes. Seu Zé Milton está aqui, né? Um senhor já. Quantas decisões que o senhor teve que tomar na vida? Muitas talvez erradas, muitas talvez precipitadas, como eu tomei, como você tem tomado. Estou falando aqui de todos nós, de mim também. Cuidado com as decisões precipitadas, porque a gente colhe os frutos dela. Tá? Isso não vai ser apagado. No caso aqui de Sarai, Agar e Abrão, é algo que permanece até hoje. Até hoje. Quase 4.000 anos depois, achou que ia morrer ali com Ismael? Não. Havia uma promessa para Agar, que faria de Ismael uma grande nação, indócil, conflituosa e dura, com os próprios irmãos. E isso ocorreu e ocorre ainda. Quem sabe a decisão precipitada que você tomar, ela pode ter consequências para as próximas gerações suas. Talvez um erro de um investimento, de um grande empréstimo, de alguma coisa, pode levar a sua família e seus filhos à ruína. Não tome decisões precipitadas. Aquiete o seu coração. Deus passa apenas uma página de nossa vida por dia. Aquiete o seu coração, confie nele e espere, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, continuam acontecendo. A cada dia acontece algum milagre na sua vida, que você talvez nem perceba. Quantas vezes fomos privados de ir a algum lugar, mas isso nos deu algum tipo de livramento. E hoje mais ainda. Talvez quantas vezes você passou por alguém aqui contaminado e não se contaminou com esse coronavírus? Você não sabe. Nem ele talvez sabia, o agente transmissor. Quantas vezes Deus tem feito milagres nas nossas vidas e a gente fica esperando coisas grandiosas demais. Deus passa a página da minha vida uma vez por dia. E Ele sabe bem qual é o fim dela, qual é o epílogo, qual é o capítulo final, quando vão subir os créditos na minha vida. Deus sabe de todas essas coisas. A gente precisa confiar e esperar no nosso Deus, porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem cuidado de nós, seu povo, povo do seu pastoreio. Que Deus nos abençoe e nos dê essa santa disposição de procurar conhecer a vontade de Deus a cada situação e não tomar as rédeas da nossa vida como um Ismael, uma pessoa dura, indomável, como um jumento. Você sabe que quando o jumento empaca, não tem nada que faça ele levantar para sair. Pode bater, pode chicotear, ele não levanta. Não seja indócil, mas aquiete o seu coração. Confie na palavra do Senhor. Confie que Deus executará a vontade dEle em qualquer situação. Não sei o que você está passando aqui hoje, nessa semana ou nesse mês. Se é uma aflição financeira, se é uma aflição pessoal, se é uma distância de um ente querido, se é luto, não sei. Mas coloque isso diante do Senhor e espere que Ele vai fazer algo. Talvez não seja a sua vontade, mas Ele irá realizar algo nessa situação. Aguarde isso. Pode demorar um dia, um mês, 23 anos, como foi aqui Sara, mas pode também você não ver o fruto disso na sua vida. Mas nunca se esqueça, aquiete o seu coração, confie no Deus da promessa, porque Ele tem cuidado de nós.
Essa é a maior lição que a gente pode tirar desse texto aqui. Não se precipitar, porque a gente pode colher coisas muito diferentes daquilo que a gente espera. Que o Deus de toda a nação do povo dele, possa nos abençoar. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa súplica, a nossa oração. Sei aqui que cada um dos irmãos, e eu também, temos petições e aflições muitas vezes, orações aflitas e aflitivas diante do Senhor, colocando as coisas e querendo que o Senhor resolva para nós os problemas. Mas nos dá a quietude de aguardar o tempo certo da tua ação, da tua intervenção, Senhor. Tranquiliza o meu coração, o coração de cada irmão aqui nessa manhã, em casa também, com respeito a qualquer situação que esteja atribulando as nossas mentes, inquietando as nossas almas, mas nos faça descansar em pastos verdejantes, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É na mediação de Jesus que eu te oro, que o Senhor nos dê essa santa quietude debaixo da tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.